e diminuindo bastante o teor de amina livre, né? Então, vou ter um sistema bastante interessante. Aí uma outra modificação que pode ser feita é uma base de Mannich. Eu reajo que a reação, mais uma vez aquele grupo, né? Aqui no caso é também uma trietileno tetramina, reagindo com o fenol. Tá? É uma outra modificação que eu tenho. Aí nesse caso também, o que eu vou fazer esse grupo fenólico, esse hidrogênio aqui, vai servir para deixar o sistema mais acelerado. Tá? Então, a vantagem que eu tenho, cura rápida. Tá? Outra coisa é permitir, ou facilitar, ou às vezes até permitir, né, porque em alguns casos eu não consigo, que é uma cura a baixa temperatura, alta umidade. São duas coisas que prejudicam muito, atrapalham muito a reatividade dos filmes formados a partir de sistemas epóxi. Baixa temperatura, quando você tem temperaturas abaixo de 16 graus, você já começa a ter problema, né? Mas, aqui no caso, por exemplo, quando eu faço esses tipos de modificações, eu consigo aplicar até 5 graus, ter a formação do filme, né? Por conta dessa modificação aqui. Desvantagem do sistema, o grupo fenólico aqui vai me dar uma cor elevada, e eu posso ter, então, fenol residual, que também é uma desvantagem. Tá? Bom, aqui eu vou... Só antes de entrar aqui falar um pouquinho das características, né, dos desenvolvimentos, só que eu tinha prometido para vocês de falar um pouquinho da molécula do epóxi, né? Vou voltar um pouco. Dá tempo, né? Como é que tá aí? Quanto? 10? Está brincando? Você começou a contar antes, hein? Então, eu vou ter que correr, pessoal. Mas isso aqui é importante. Só que eu tinha conversado com vocês por que de algumas características do epóxi. Então, a gente vê aqui que ele tem 2 anéis aromáticos, né? Então, são esses anéis aromáticos que vão dar aquele problema de resistência à ultravioleta, né? E flexibilidade também. Você vê que aqui, olha, eu tenho 2 grupos éteres, né? Que são grupos que eles viram livre, né? Isso aqui dá bastante flexibilidade para o sistema. Isso é bastante interessante. E também, esse sistema aromático, se ele me dá uma resistência a amarelamento baixa, ele também vai me dar uma resistência química alta. Então, você vê que é assim, o mundo das tintas. Você vai procurando as coisas e você vai perdendo aqui, ganhando ali, e tenta chegar num ponto de equilíbrio, né? Então, vamos correndo, porque o meu tempo está acabando. Então, esse mundo de agente de curas ele é bastante dinâmico. A gente tem, de tempos em tempos, tem produto novo, tem produto com características novas. Eu queria dar um exemplo aqui para vocês de uma modificação de uma poliamida e os resultados que a gente obteve, né? Então, essa aqui é uma poliamida que ela já é uma modificação, né, daqueles grupos, e ainda assim ela recebeu uma outra modificação. Para quê? Justamente para ter, por exemplo, algumas características. Viscosidade baixa, por exemplo. A gente sabe que as poliamidas têm viscosidade alta. A gente conseguiu aqui um sistema com viscosidade mais baixa, né? E essas modificações também levam a umas características interessantes. Por exemplo, aqui eu tenho esse produto. Aqui um salt spray de 1000 horas, né? E aqui uma poliamida convencional. É evidente, lógico, que se eu estou trabalhando mais o produto, o preço também aumenta um pouquinho. Então, é aquela coisa que a gente conversou, né? Aqui é um teste também, deslocamento catódico, rapidamente é um teste mais acelerado que o salt spray. Isso aqui é imerso numa solução, né, num eletrólito. Não dá para explicar mais detalhadamente agora, mas o que eu avalio é a corrosão e o desplacamento nesses cortes aqui. Esse aqui é um teste interessante porque ele pode ser acelerado, ele é feito aqui em 28 dias, está vendo? E dá um resultado bastante interessante. Só salientando que ainda não existe hoje uma maneira de você afirmar que um bom resultado nesses testes vão te dar um bom resultado no exterior. Esses testes eles são um balizamento no seu desenvolvimento. Tá? Muitas vezes você tem resultados
não esperados quando você vai para o teste real. O que se faz hoje são testes alternados. Salt spray, câmera úmida, aí ambientes. Esses testes alternados parece que te dão uma reprodução melhor do que acontece no ambiente natural. E aqui alguns resultados, então, desse sistema, né? Resistência à água quente, bastante interessante, né? Aqui boa resistência contra solvente também. No caso das poliamidas convencionais, elas não têm uma resistência a solvente muito boa. Aqui a gente já conseguiu melhorar isso. E aqui, olha, para vocês terem uma ideia, a gente falou de cor, né? Aquela questão do amarelamento. Olha, quando eu submeto o sistema ao sol, né? Só para vocês terem uma ideia, olha aqui o nível de amarelamento que eu tenho, né? Olha aqui. É bastante interessante isso. E aqui na tinta, né? Tá? Agora, existe a vantagem de se usar um sistema mais desenvolvido, né? Aqui foi feita uma comparação, um primer formulado nas mesmas condições de PVC, que é o volume de pigmento na tinta, né? Ou concentração de pigmento na tinta em volume, né? Camada seca de 50 micron, 500 horas de salt spray, 500 horas de prohition, que é esse teste alternado que eu falei para vocês, né? E a vantagem aqui, apesar dele ser um sistema mais caro, você ainda pode diminuir um pouco o custo da formulação através da diminuição do pigmento anticorrosivo, que são pigmentos caros, né? Então você ainda tem um ganhozinho aqui, pode abater um... No final, se você quer um sistema com desempenho melhor, você pode optar por esse sistema, né? E você vai ter um desempenho, você vê, comparado com a poliamida comum, um pouco melhor. Mas, mais uma vez, tudo depende da sua necessidade e de onde você vai aplicar, tudo tem que ser avaliado. E agora, só rapidamente, falando um pouquinho hoje de sistema hidrossolúveis, né? Hoje existe uma pressão muito grande, né, regulamentação, em termos de requisição, em termos de necessidade de se usar sistemas base água. Por quê? Basicamente por questões ambientais, né? Eu acho que esse é o carro-chefe hoje, que tem levado as pessoas a sentirem a necessidade de se partirem para o sistema base água, né? Segurança também, né? Evidentemente, você trabalhar com o sistema base água é muito mais seguro para a saúde, para acidentes, explosões, chamas, esse tipo de coisa. E, evidentemente, isso tem levado a uma demanda mundial de um VOC, né, de voláteis orgânicos menor, né? Então, a gente vai mostrar para vocês rapidamente algumas soluções que a gente tem encontrado em termos de sistema base água, né? E a tendência é sempre agregar, além de ser um sistema base água, como é que a gente pode fazer para facilitar a entrada desses produtos no mercado? Dar alguma vantagem para ele. Não só dizer assim, olha, é um sistema base água. É um sistema base água que um sistema base água que tem algo mais para oferecer, né? Então, aqui, só falando um pouquinho dos tipos de sistema base água que a gente tem, né? Existe um sistema que se chama tipo 1 e tipo 2. Né? O tipo 1, eu misturo uma resina epóxi daquela que a gente viu no início, uma resina epóxi líquida, com um agente de cura e isso tudo vai ser emulsionado junto. No tipo 2, eu faço uma pré-emulsão no epóxi, geralmente um epóxi tipo 1, né? Não é a líquida, é a tipo 1, que é sólida. Ela é pré-emulsionada e aí eu misturo com um agente de cura, né? Então, basicamente, isso é o que acontece na tipo 1, olha, né? Como eu não tenho tempo sobrando, né? A apresentação... Olha lá, então a formação de película na tipo 1. E a tipo 2, eu tenho a coalescência das micelinhas que são formadas, né, no epóxi, mas eu posso ter deficiências, de miscibilidade com agente de cura, ou seja, regiões ricas em agente de cura e algumas regiões deficientes, né?